Olá, pessoal! Valine, eu te cortei. Desculpa. Olá, pessoal! Nossa primeira jornada Smart chegou e hoje a gente está com um arquiteto muito bacana aqui do MS, o Jordano Valota, e ele vai estar compartilhando com a gente um case de projeto e aí mostrando na realidade assim do escritório como que funciona o projeto, então a questão de compatibilização e BIM. E Johnny, você quer falar alguma coisa? Só dando as boas-vindas aí, pessoal, está acompanhando a gente mais uma vez na nossa primeira jornada de Smart, com o tema Construindo na Era da Inovação. Agradecer ao Jordano pelo aceitar o nosso convite, participar desse nosso primeiro evento. E, Jordano, é contigo, podemos apresentar a hora que você estiver preparado aí. Antes, Tá, Jordana, joia. antes de você começar a sua apresentação, conta um pouco quando foi esse start que você, tipo, ó, vou mudar para o BIM, não dá mais para voltar, e conta um pouquinho qual que é a composição do seu escritório, de onde você é, tá? Tá, joia. Eu comecei, eu me formei em 2008 e mais ou menos 2007, 2008 eu tive o primeiro contato com o Revit. Ele não era nem da Autodesk ainda, né? Aí eu ouvi falar, me falaram assim lá no escritório do Herbert, que é o estagiário, falaram assim, esse programa diz que vai ser o futuro. Aí eu falei, vou aprender esse negócio, né? Aí eu baixei ele, olhei algumas aulas, né? Na época você via nos grupos do Orkut, né? Vi algumas dicas no Orkut lá, daí mexi em algumas ferramentas, falei, legal, mas muito trabalho para aprender outra ferramenta, né? Na época a gente trabalhava com AutoCAD, com SketchUp era uma inovação na época, você ter como se fosse um lápis na mão, digital, né? Facilidade do SketchUp de desenhar. E a gente fazia a renderização no Max. E basicamente era assim que funcionava. E aí, passado algum tempo, né, eu fiquei com aquilo de Revit na cabeça, de Revit na cabeça. Daí eu comprei um livro de Revit e falei assim, eu vou aprender. Comprei um livro em 2011, eu acho que foi 2010, 2011, mais ou menos no final da minha pós, que eu estava fazendo na UEL. Eu sempre saía da pós, ia para uma livraria, comprava alguns livros e tal. Falei assim, vou aprender esse Revit. Aí eu comprei o livro. Aí eu estudei o livro, não apliquei. Na época eu trabalhava com o Fábio Luiz, nosso amigo e arquiteto. Acabei não aplicando, mas deixei lá. Passado mais um ano, eu saí do escritório dele, comecei a dar aula, e aí eu falei, eu vou montar meu escritório. Quando eu montei meu escritório, eu falei assim, eu já vou montar com aquilo que eu quero aplicar, que é o Revit. Então, eu já estava começando a estudar o Revit, não entendia direito a ideia dele como BIM, mas eu entendi a ideia dele como um facilitador de desenho, né? Não olhava ele como programa BIM, mas como facilitador de desenho. E aí foi daí que surgiu a ideia de começar a trabalhar com ele. Foi uma transição, já com o meu escritório oficial, né, espaço físico e tudo. Foi uma transição difícil, né? Você começava com ele, aí tinha os prazos apertados, aí você terminava no AutoCAD, ou você começar a pegar ele para poder fazer um estudo preliminar, um anteprojeto, mas uma apresentação você ainda fazia em layout, uma criação ainda fazia em AutoCAD, e tudo muito precário, mas eu tinha uma coisa bem clara na minha cabeça. Você tem que, às vezes, dar um passo atrás para você poder dar 2, 3 passos à frente. Então, tinha na minha cabeça, assim, que aquele primeiro ano meu seria o ano que eu iria ter uns projetos não tão detalhados igual eu gostaria, né? Que eu gostaria também de ter as coisas iriam demorar mais, mas queria ser provisório. Então, foi aí que surgiu a ideia de eu pegar vários estagiários que já trabalhavam, já tinham feito o curso de Revit para poder trabalhar mesmo no escritório, porque um poderia tirar a dúvida do outro. Essa parte de implementação é uma parte muito, muito difícil para quem já tem um escritório em andamento e tal. Aí, foi assim que foi desenvolvendo. Aí, passado um tempo, eu parei de dar aula, eu era muito ocupado, dividindo a maneira de trabalhar como docente e como arquiteto. Aí eu parei de dar aula para me dedicar exclusivamente ao escritório. Foi ali que eu comecei a estudar mais o Revit, e aí que deu o estralo do BIM. Eu falei, peraí,
eu tenho que pensar no Revit como um modelo de informação. Não tem que pensar no Revit como facilitador de visual, de representação visual apenas. Então, que eu comecei a estudar bastante o Revit, também na mesma época eu comecei a estudar bastante gestão, né, gestão de empresas e tal, isso daí foi 5 anos depois de montar meu escritório, foi mais ou menos 2005, mais ou menos, 2015, aliás, mais ou menos. E aí, eu comecei a comprar cursos, comecei a pegar estagiários só para mexer com template, só para poder melhorar, só para a gente poder realmente evoluir. E aí eu comecei a pegar uma consultoria com o Bruno Barbieri, um amigo meu, né? Então foi nesses bate-papos, falando de arquitetura, nos botecos de arquitetura da vida, que você vai conversando, vai falando, peraí, é isso daí, né? Então, conversando com o Bruno, que é uma das pessoas que mais entende hoje no estado de Revit, eu falei assim, Bruno, vamos fazer uma consultoria? Ele falou, vamos. Então, eu pagava um X consultoria adiantado e tudo que eu tinha de dúvida, eu pedia para ele gravar um vídeo para a gente poder usar. E assim que foi evoluindo o Revit, a gente ainda está evoluindo, tem muita coisa para evoluir ainda. Ainda é aquela história de faltar tempo para poder fazer um template maior, porque a maior dificuldade nossa é ter um template. Temos muita dificuldade, principalmente com os fornecedores, né? Então, as empresas deveriam fornecer mais modelos para nós. Muitas empresas ainda não acordaram para isso. Então, a gente ainda vai se adaptando a todas essas dificuldades, né? E tem mais alguma pergunta? Alguma coisa mais para falar? A composição dele hoje. A composição do meu escritório hoje, deixa eu ver aqui uma fotinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode até ir compartilhando aí. Vou compartilhar aqui, então. Aí, a gente já ir iniciando. Pode ser, então. Está compartilhando a tela aí? Sim. Apresentação. Pronto. Essa composição atual do escritório, a gente nunca consegue juntar todo mundo, né? Até tem o Herbert aqui, que estava no dia lá visitando eu e participou da foto, meu mentor, né? E aí eu peguei as fotinhas do pessoal e fiz uma composição aqui com quem estava na última foto e quem está hoje no escritório. Hoje ele deve ter, eu acho que umas 15 pessoas, não sei, tem que contar aí, mas é mais ou menos de 15 a 20 pessoas no escritório flutuante que a gente tem. Nós temos arquitetos, nós temos engenheiros de produção, nós temos engenheiros civis, nós temos estagiários de arquitetura, estagiários de engenharia civil. Teve uma época no escritório que nós tínhamos 10 pessoas que metade era arquiteto, estudante de arquitetura, e a outra metade era estudante de engenharia de produção, que era quando a gente estava criando todos os nossos processos dentro do escritório. Desde POP, sabe, procedimento operacional padrão, desde de atualizar os nossos checklists, desde criar todo esse nosso organograma empresarial. Hoje não, hoje nós estamos apenas com uma engenheira de produção que nossa sócia na área de obra, ela gosta muito de obra, se identificou muito com isso, e nós temos a cultura de quem começa como estagiário no escritório se torna arquiteto de escritório, ou engenheiro, ou qualquer profissional. Estamos em uma fase do escritório, até vou começar a estudar agora algumas startups, para começar a criar, como vamos se dizer, tipo um APO, sabe? Tipo assim, as pessoas começarem a comprar porcentagens do escritório e fazerem parte do escritório mesmo. Porque eu não acredito... É um modelo de partnership, se você quiser estudar. Pode dar um modelo de partnership que faz isso. Mais ou menos essa ideia. Eu tenho que estudar mais sobre isso, ainda está muito cru, mas já é a minha ideia, porque eu quero que todo mundo que seja arquiteto do escritório, que passe pela parte de engenharia e seja arquiteto, seja um associado mesmo, sabe? Seja um sócio, tenha participação de lucro. É um escritório que a gente tem muito para melhorar, então a cultura nossa é muito forte de evolução constante, não é? Então, por exemplo, 2 estagiários que formaram nesse ano agora, que são arquitetos nosso, com 6 meses, eu esperei 6 meses eles degustarem um pouquinho a vida de arquiteto, aí eu orientei eles, que era uma coisa que eu gostaria que me orientassem no começo da minha profissão, a não fazer uma pós específica em arquitetura, mas uma pós específica na área empresarial.
Então, a Larissa, por exemplo, está fazendo uma pós em gestão de projetos e o Paulo está fazendo uma pós em liderança. Então, abriu a mente assim deles de uma maneira, sabe, que você vê uma evolução muito grande, como olhar o escritório, sabe? Então, o escritório, a gente tem toda uma estrutura organizacional, piramidal, né? Embora a gente trabalhe todo mundo na horizontal, todas essas pessoas que vocês estão vendo trabalham, tenta imaginar uma única mesa grande, aonde todo mundo chega com notebook, chega com já tem os computadores, ou alguém traz um notebook, é uma coisa como se fosse um co-work, e essa é a nossa filosofia, não é? De desenvolvimento, de todo mundo trabalhar no horizontal, mas nós temos a pirâmide organizacional, que eu fico como estratégico, só que eu também bato escanteio, corro cabeceio, tento catar ali no gol, e assim vai indo, né? Mas a ideia é cada dia mais soltar o restante do escritório e deixar o escritório com as pessoas, cada um cuidando de um setor. Então, já estamos treinando pessoas para ser só gestor de projeto. A Jéssica, que cuida toda a parte orçamentária de obra, nossa, ela também cuida de toda a parte administrativa do escritório. Então, já estamos soltando propostas, soltando contratos, soltando toda a gestão comercial. Tem cliente que a Jéssica negocia, a Jéssica faz tudo, e eu venho com a parte da arquitetura, do atendimento, né? E aí nós temos o quê? Eu como estratégia, o pessoal como tático, né? Então, esses gestores aí, cabeças, e esses gestores, eles são responsáveis pelos estagiários. Então, assim, conforme vai indo a dinâmica, eu vou reunir com algum cliente, eu levo algum arquiteto, que é o gestor, coordenador daquele projeto, junto comigo, então você já começa a diminuir gargalos de comunicação, não é? E essa pessoa é a que vai saber de tudo que está acontecendo relacionado àquele projeto, né? E assim vai indo a nossa dinâmica do escritório, né? E a gente vai criando departamentos, vai testando coisas, dá certo, dá errado, sei lá, testamos Scrum durante um ano, vimos que não deu certo na nossa dinâmica, então voltamos para um outro sistema que nós havíamos criado, que eu mostrei anterior para vocês, né? Um sistema mais digital e acompanhamento. Aí, então, é mais ou menos assim a ideia do escritório. É um escritório que vem crescendo bastante. Nesse último ano, que ele chegava ali de 10 a 15 pessoas, agora está de 15 a 20 pessoas, né? Hoje, antigamente, a gente tinha ali de projetos em andamento de 15 a 20, hoje nós temos de 30 a 35, mais 10, 15 em execução, né? Então, é mais ou menos assim a dinâmica nossa do escritório, mais ou menos assim a nossa realidade. A gente ainda trabalha muito com pessoa física. Como eu estudei muito essa parte de gestão, eu tenho muito dados para poder tomar decisões. Então, hoje nós temos 79% dos nossos clientes são pessoas físicas, né? E os outros 29% são pessoas jurídicas. Então, assim, a gente ainda trabalha muito na área residencial, e a gente percebe também que essa área residencial, como cliente, é a primeira obra e provavelmente vai ser uma das únicas da vida, não é técnico da área e não entende muita coisa que a gente quer oferecer, que sabe que é melhor para ele, né? Então, a gente ainda está caminhando cada dia mais, já começando a mexer agora com loteamentos, já fizemos alguns estudos de viabilidade de alguns empreendimentos, para você poder escalar o BIM, porque é nesses lugares que as pessoas realmente entendem aquilo que você está querendo dizer de economia e compram a ideia, né? Então, mais ou menos essa é a nossa realidade hoje, né? Incrível, incrível. Cara, eu gostei muito da diversidade que você implementou e a cultura mesmo, colocar os novos integrantes como sócio mesmo, aquele sentido de dono, né? Sim, sim. Top. Bem, como eu expliquei, eu e a Aline vai fechar a janelinha agora, e você pode voltar ao Tá início da joia. apresentação e começar a sua palestra, tá bom? Tá joia. Fechou, Fernando. Vou fechar aqui. Obrigado, vamos começar. Peraí, deixa eu fechar. Perdido aqui. Cadê meu vídeo? Não estou conseguindo. Posso começar? Então, tá joia.
Eu iria começar essa palestra, né? Antes do case, para quem não acompanha direito, ou às vezes era igual eu era alguns anos atrás, sem uma compreensão direito do que é BIM, né? Então, eu queria começar ela falando o que é e o que não é BIM, Building Information Model. Basicamente, o que é BIM? Tenta imaginar que, antigamente, você tinha o AutoCAD, e ele foi uma ótima ferramenta, uma ótima revolução quando você saiu da prancheta e a sua prancheta virou digital. Agora você desenha, mas você desenha no computador. E você tem uma série de facilidades que a inteligência artificial dele consegue te ajudar. Aí veio o BIM. O que seria o BIM? Foi quando você partiu dessa prancheta digital para uma prototipagem digital. Então, é como se você não fizesse mais um desenho que representasse uma parede ou que representasse uma janela, mas que você realmente fizesse uma parede, realmente você fizesse uma janela, você fizesse toda a parte estrutural, você fizesse todo o seu projeto, em todas as pontas, em modelos 3D com informações. Então, todo modelo 3D seu tem informação, e essas informações você faz com que o BIM retire delas, com a inteligência artificial dele, muitas mais informações e facilite muito mais a sua vida com decisões mais assertivas que você não teria antes. Então, ele é uma ferramenta com a possibilidade de criação de modelos que armazenam, que consolidam, que facilita a troca de informações entre si sobre uma edificação. Eu sou um arquiteto, trabalho num programa de arquitetura, eu tiro esse meu modelo desse meu programa, coloco ele no modelo universal, que é o IFC, e daí vem um engenheiro, pega esse meu modelo 3D com todas essas minhas informações, e ele já tem essas informações no computador dele e começa a adicionar todos os complementares, e daí por diante. Você consegue ter, desde a construção, o uso e operação e até a manutenção, você consegue ensaiar a construção. Então, você consegue ensaiar a construção em todo o ciclo de vida dela. Você consegue, desde a criação do primeiro traço da arquitetura, até as decisões de custos, na parte de anteprojeto, até o nível de detalhamento, o nível de complementares, até a execução da obra, até o pós-obra da vida, como é que você vai usar ele, como é que você vai operar, como é que você vai economizar, às vezes numa energia, às vezes numa iluminação, e numa ventilação, numa climatização, e depois como é que você vai dar manutenção nesse ambiente. Então, é todo o ciclo de uma obra, você consegue sintetizar em dados, em um grande banco de dados, que é o BIM. Não é? E agora, o que não é o BIM? Então, basicamente, o que não é o BIM são softwares que não trabalham dentro desse banco de dados. Então, softwares que não são, que você não consegue exportar em IFC, que é Industry Foundation Classes, que seria como se fosse um banco de dados da indústria da construção civil, se você não conseguir extrair dados e jogar nesse sistema, nessa plataforma, você já não está trabalhando em BIM. Às vezes você pega um programa BIM, sei lá, um ArchiCAD, um Revit, só que você trabalha muito com representação gráfica, e essas representações gráficas 2D não tem informação nenhuma, você não está trabalhando em BIM. Você está usando uma ferramenta BIM para facilitar suas ilustrações 2D. Né? Então, você não consegue, quando você trabalha dessa maneira, você não consegue extrair automaticamente quantitativo, utilizar esses modelos para simulações e análise. Igual eu estava falando, análise de conforto térmico, análise de iluminação, ventilação. Então, o que foi a revolução do BIM na área de compatibilização de projeto? Então, eu vou falar de apenas um ponto, apenas uma fagulha do que é o BIM. O que antes você pegava modelos de AutoCAD 2D, né, que daí todo mundo exportava em AutoCAD, lá em DWG, DXF, importava dentro de um arquivo, por exemplo, uma estrutura e uma arquitetura, e ia conferir se a estrutura não estava ultrapassando a arquitetura, se as dimensões estavam concisas. A mesma coisa
com um projeto de hidráulica, de elétrica, e tudo era feito em 2D. Os projetos de hidráulica eram lindos, porque encaixava tudo, não tinha inclinações, você usava um T independente da inclinação, chegava na obra, você não conseguiria executar isso daí. E daí o que acontecia? O projeto ficava só papelado, não é? Então, além de tudo isso, você tinha que fazer tudo muito manual. Então, quando você coloca o ser humano para verificar tudo, coisas que são automatizadas, coisas que são muito lógicas, que não vem a criatividade junto, você consegue ter, você vai ter processos mais lentos, mais imprecisos e de difícil alteração. Então, por exemplo, para eu poder verificar toda a compatibilização do projeto, é muito mais demorado, pode criar imprecisões que eu não vi a olho nu, e se eu precisar alterar, é muito mais complexo. Agora, com o BIM, você tem um software onde você traz todas as disciplinas para dentro desse software, e esse software ele lê para você todas as interferências que estão ocorrendo no projeto. Então, você consegue ter uma extensão que possibilita a integração entre modelos multidisciplinares, e você consegue ter uma troca muito mais instantânea e automatizada dessas informações, não é? Desde decisões de custos até decisões de o que eu vou alterar que gera mais rapidez, que é mais fácil, que gera menos custo. Tudo isso daí eu vou explicar mais para frente um pouco. Então, o que seria essa prototipagem digital? Você tem ferramentas, por exemplo, Clash Detection, que quando você joga todos os seus modelos e ele reconhece estrutura como estrutura, hidrossanitário como hidrossanitário, elétrico como elétrico, automação como automação, arquitetura como arquitetura, você começa a jogar essas disciplinas e pedir para ele verificar se essas disciplinas estão, por exemplo, no mesmo espaço físico. E aí, quando você clica nele e ele começa a te dar esses relatórios, aparece igual essa imagem, onde você vê que uma tubulação está no mesmo espaço físico que uma estrutura metálica. Você consegue, aquilo que eu falei sobre a parte de custo, você consegue ver uma interferência, então os dois estão no mesmo nível, toda a parte de tubulação como a parte elétrica, e você tem que fazer um desvio. Qual que é o que tem menos custo? Você consegue classificar essa detecção e saber o que custa menos. E aí aquilo que eu falo, sem dados não tem uma boa gestão, sem boa gestão você não tem boa tomada de decisões inteligentes. Então você tem agora um banco de dados, você tem dados que você consegue tomar decisões mais inteligentes para a construção ser mais econômica, ser mais rápida e ter menos transtornos e imprevistos. Então, nessa prototipagem digital, você faz uma verificação dessa compatibilização e consistência entre condições de acesso e manutenção, por exemplo. Eu tenho lá um registro, o meu registro, beleza, ele não está no mesmo espaço físico, ou extrapolando o mesmo espaço físico, mas ele precisa de um espaço de acesso e manutenção. Preciso colocar minha mão e girar ele. E se eu tiver, às vezes, uma viga que está passando de frente para ele, como é que eu faço isso? Então, você consegue criar parâmetros onde você fala que, ao redor desse registro, eu preciso ter um raio, né? Eu preciso ter, tipo, um círculo, onde eu não posso ter nada passando por ali. Você consegue ter essa coordenação espacial e funcional. Então, por exemplo, eu citei aqui uma coisa que aconteceu com a gente, que foi um pendente em uma sala de reunião, pegando na frente de um projetor. Então, fisicamente eles não pegavam, mas iria atrapalhar a projeção na parede. Então, você consegue caminhar pelos espaços e consegue ter uma análise melhor, vendo todas as disciplinas como se você estivesse fazendo um raio-x na construção. Em cima disso, você consegue tirar vistas e relatórios e passar para todas as equipes e poder coordená-las em cima das decisões. Quais que são as dificuldades? Eu acho isso muito interessante. A gente geralmente gosta de fantasiar, de criar um mundo perfeito, mas tem muita coisa ainda por trás desse mundo perfeito. Então, eu vou falar para vocês aqui uma coisa que é muito importante, que eu gosto de falar, muito mais de acertos, você aprende muito mais com os erros e com as dificuldades dos outros, por exemplo, tempo hábil de planejamento. O BIM, ele é lindo,
mas às vezes você tem os seus stakeholders, que são os seus clientes, que não querem ter tempo para você planejar. Ele já quer ver a obra acontecendo, porque a preferência dele é ver a obra acontecendo e ele paga por isso. Você pode até explicar para ele, por A mais B e com dados, que a obra dele vai ser entregue na mesma data, ou vai custar mais econômica, mas às vezes a pessoa não compra essa ideia. Então, esse é um dos primeiros bloqueios que você tem nessa compatibilização BIM. Depois que ele aceita, você vem com a problemática, por exemplo, de fornecedores. Aqui está o meu apelo aos fornecedores. Eu acho que todo fornecedor da construção civil ele tem que ter modelos em BIM, porque isso é essencial para a evolução da construção civil, e eles são responsáveis por essa colaboração. Beleza, se eu tivesse esses modelos, se eu tivesse tudo isso, beleza, ok. E agora, eu preciso ter profissionais. Hoje já mudou muito, mas há 3 anos atrás você não encontrava profissionais que trabalhassem nessa área de BIM. Eles queriam ainda trabalhar no sistema antigo. Meu TQS é outra versão, não quero atualizar. Porque o meu EBERC não sei do que, meu AutoQI dali, e assim vai indo. Não é? Então, você encontrar esses profissionais que são qualificados, interessados em prestar esse serviço, ou seja, não querem só entregar papel e tchau, dinheiro no bolso, que eles realmente acreditam no que eles fazem, na profissão deles, também já é uma outra dificuldade. É uma outra coisa que a gente já cria um outro bloqueio. Quando você tem essas pessoas que ainda estão empolgadas, já estão trabalhando, aí você entra no problema de sincronização. Porque, igual aconteceu muito comigo, eu tenho uma pessoa de estrutura aqui, uma pessoa de hidro ali, uma outra de elétrica ali, eu estou fazendo a compatibilização e a organização dessas pessoas, meu cliente me deu um tempo a mais desse planejamento, só que aí eu peço as revisões, eles com os prazos deles e com todo o escritório deles, e compreendo às vezes isso daí, um entrega daqui uma semana, outro entrega dali 2 dias, outro vai entregar dali um mês, quando você pede outra revisão, você não consegue sincronizar as entregas de todo mundo. E daí você vai fazendo com que aquilo vai ficando morno, que você vai ficando desesperado, o cliente já chega nos prazos dele e você tem que atender os prazos dele. E aí como é que você faz? Briga com um, briga com o outro. Então, essa gestão de pessoas, mesmo estando interessada, é muito difícil. Não é? Então, em cima disso daí, eu vou mostrar para vocês a minha realidade, a realidade do nosso escritório. Como eu falei para vocês anteriormente, nós trabalhamos em escalas pequenas, são casas, não é nada muito grandioso, mas eu acho que a gente tem que se comportar grande para começar grande. Então, essas casas são como se fossem canteiros de obra para mim, é como se fossem experimentos para poder escalar melhor depois. Eu vou citar aqui a Casa Luzi, ela está em andamento, está em processo de andamento. E aí eu vou começar a citar ela, essa daqui é a maquete dela. Eu vou citar como é que veio desde a concepção. Eu acho que a compatibilização, ela não vem só de uma ferramenta lá no meio, mas você nasce desde o início do projeto, você agregando mais todos os profissionais. A gente tem um problema muito grande, onde o arquiteto fica no topo da pirâmide, fazendo as primeiras decisões, e todo mundo tem que se curvar para essas decisões dele. E eu acho que isso está errado. Eu acho que uma construção, o arquiteto tem que sair do topo e todo mundo tem que começar a ficar na horizontal. Ou seja, não é a melhor solução arquitetônica, não é a melhor solução estrutural, não é a melhor solução hidrossanitária, mas é a melhor solução em que todos se conversam entre si. E assim você vai ter uma obra mais interessante. Então, aquela história do arquiteto ser o artista e nananá, eu não acredito muito nisso, sabe? A gente se apropria da arte, mas a gente tem que atender necessidades humanas. Então, é um pouco diferente. Então, como é que começou a concepção desse projeto em si? Esse é um terreno, nós temos uma rua, e na lateral nós temos também uma rua que é um bosque, uma pista de caminhada, de um condomínio. O norte está para o fundo do terreno, o vento predominante nosso é nordeste. Então, eu criei inicialmente um projeto onde eu criava todos os recuos obrigatórios da obra, que é 5 metros frontal, 3 metros nas laterais e 2,5 no fundo.
e aí eu pensei em criar um pátio central, porque esse pátio central é onde vai recolher todo esse vento predominante. Então, em cima do projeto e dessa implantação, estou simplificando o processo, lógico, mas em cima desse processo e dessa implantação, que surge a primeira conversa com o engenheiro. Hoje eu tenho a sorte muito grande de ter um engenheiro na equipe, um sócio na hora de obra, e que também faz alguns complementares para nós, onde eu trouxe ele e fui conversar com ele. A minha ideia é fazer tudo em estrutura metálica, como é que a gente vai modular isso daí, como é que vai ser os vãos, como é que vão ser as vigas, vão ser bioapoiadas, vão ser contínuas, iniciou dessa maneira. Em cima disso, a gente criou o grid, e a arquitetura e a estrutura foram nascendo juntos, né? Então, criei essa modulação e fui tentando trabalhar a arquitetura em cima da modulação. E surgiu esse o resultado em planta, né, em 2D, do que seria esse resultado da arquitetura e a estrutura nascendo meio que junto. Aqui é a estrutura implantada no terreno. Após ela, você vem com as vedações e as lajes do primeiro plano. Então, o primeiro nível estrutural seria isso. Então, nós acordamos que, economicamente, né, embora o cliente quisesse dois pés direitos, nós trabalhamos apenas em 2 níveis, porque isso daí simplifica a estrutura, fica uma estrutura mais estática, mais econômica, fica mais rápido de executar, mais fácil de se entender um projeto. E quando você consegue fazer tudo isso e você ainda olhar a arquitetura e achar graça nela, eu acho que aí você está cumprindo o seu papel. Então, esse é o primeiro nível estrutural e esse é o segundo nível estrutural, né? Sendo que esse segundo nível estrutural e essa cobertura lá do canto do fundo esquerdo seria tudo metálico. Então, como é que o BIM, como é que a compatibilização, como é que tudo isso daí trouxe para nós decisões importantíssimas antes de começar um traço de detalhamento do projeto. Aqui a gente estava no estudo preliminar. Como vocês podem perceber, são pilares redondos, são vigas redondas, aliás, são vigas I, e daí nós fizemos toda uma estrutura metálica, o cliente tinha muita pressa em construir a casa, fizemos toda essa modulação, aqui está o fundo, mostrando o fundo com todo esse projeto, todas as vigas aéreas também, né? Essas vigas I. O que aconteceu? Veio a pandemia, exportação para a China de ferro, diminuição de mão de obra no Brasil, Selic a 2%, aumento do financiamento, aumento da procura, escassez da oferta. Então, eu trouxe para o meu cliente uma planilha que já saiu automática com volume e comprimento de todas as vigas que seriam utilizadas no projeto, também os pilares. Aqui está um exemplo dos perfis circulares IH ou I, né, utilizados. Vocês já podem analisar que aqui, no type, nós já temos alma e mesa, ou seja, no projeto de arquitetura, desde aquele início, eu criei um modelo onde eu coloco esses parâmetros de altura e largura de mesa e alma das vigas, onde eu uso esses modelos nos meus projetos. Então, eu já crio em cima do que existe na indústria, né? Então, foi pego bastante consultoria com arquivos da Gerdau para poder criar todos esses tipos. E aí que eu falo, eu não encontrei na Gerdau tudo isso daí na época. Então, eu tive que desenhar um por um. Trabalheira. Aí surgiu a ideia de fazer uma estrutura mista, não é? A gente até iria fazer uma estrutura toda em concreto, mas para frente eu vou explicar para vocês o porquê da ideia da mista. Então, surgiu a ideia de fazer a estrutura mista, nós substituímos essas vigas e pilares metálicos por concreto. Aqui está a mesma foto do fundo, vocês podem perceber que o que é misto é basicamente a varanda externa, o corredor de acesso para os quartos, que estão do lado esquerdo, e acesso para a garagem, sala técnica, depósito, que está do lado direito. E por que foi usada essa estrutura mista? Por que foi decidido fazer ela mista? Porque uma decisão nossa e do cliente era de ter esse grande vão, não era ter tantos pilares, até o cliente fez eu tirar alguns pilares a mais da obra, eu falei, você está mandando. Ele falou, pode fazer. Então, tirei alguns pilares a mais da construção, criei vãos maiores, para poder ter esse vão grande e também para não ter uma altura muito grande, porque
por mais que eram vigas contínuas e não vigas biapoiadas, né, com viga contínua a gente consegue baixar um pouco mais a altura, no concreto ainda iria ficar muito alta, por conta de um vão de garagem, por conta do vão da varanda. Então, a decisão foi esses pontos principais a gente fazer com viga metálica que diminui 50% essa altura. É interessante vocês verem também no projeto, aqui está a lista, né, de concreto, e aí a tomada de decisão de que concreto ficaria mais viável para o cliente. Ou seja, lá na obra, a gente não teria aquele problema, Jordano, acabou todo o meu dinheiro, por que você fez isso? Não é? Geralmente a culpa é assim, faz desse jeito, chegou na obra, a culpa é sua. Né? Então, a gente já consegue até se precaver de muitas coisas. Aquilo que eu queria falar anteriormente era o seguinte, vocês podem perceber que nós temos esses beirais facão, né? Então, a ideia era criar um beiral facão que você vai deixando a ponta dele muito mais esbelta, e a ideia era você ter um papel de madeira, como se fosse um papel de madeira, que apoiava todo esse pé direito duplo. E aí, por que o BIM é muito interessante? Porque a gente começa tanto a arquitetura como a engenharia, então eu soltei prévio para o meu engenheiro, e nós chegamos na conclusão da modulação, aonde a parte dela angulada iria começar nas duas pontas, né, na esquadria dela, iria começar exatamente em cima do pilar. Mas por que em cima do pilar? Aí ele começou a fazer simulações, porque você iria começar a travar. Nós temos pilares muito altos, e o problema desses pilares muito altos não é nem a compressão, são as forças horizontais para ele não torcer em termos horizontal. Dessa maneira, você colocando na cabeça do pilar, nos dois sentidos, essas estruturas metálicas mais altas, você iria travá-lo, então ela iria ficar uma estrutura mais rígida. Então, isso só acontece hoje porque a gente consegue fazer simulação, não aconteceria antigamente, eu não vejo como. Não é? Então, aqui vem mais um projeto que está um pouco mais evoluído, ele está em fase de detalhamento, Casa Dara. Ela é uma casa toda em concreto armado, com tijolinho maciço e paredes onde são esquadrias, a gente usou madeira carbonizada, aliás. Por quê? Porque o tijolinho maciço, concreto aparente e a madeira são materiais que envelhecem com mais dignidade. A madeira carbonizada, você não vai ter que dar manutenção dela, a mesma coisa no tijolinho e muito pouco no concreto armado. Então, você aumenta, às vezes, um pouco o seu custo de construção para diminuir o custo de manutenção futuro. Então, é a mesma coisa de você comprar um carro a gasolina e um carro a diesel. Não é? O carro a diesel vai ser um pouco mais caro para você economizar sobre o abastecimento de combustível dele, durante a vida útil dele que você irá utilizar. Esse processo de concepção dessa construção foi da seguinte maneira. Começa-se com estudos solares, né, implantações, e primeiro a gente faz todo o levantamento de dados, e dados judiciais, dados legais, lei de uso do solo, por exemplo, e aí a gente vai testando. Nós vamos testando modelos, e aí em cima de testando modelos a gente vai torcendo e criando um projeto único para o cliente, uma das outras filosofias nossas. O cliente que quer um projeto que seja uma interpretação dele, da necessidade dele, a gente vai trabalhar em cima disso, a gente tenta não ficar se embasando em fórmulas pré-prontas, né? Então, isso também é um tempo mais de planejamento, e você tem um resultado muito particular para cada um. Então, em cima de toda essa volumetria, a gente começa a estudar toda a insolação, então, desde primavera e outono, né, que dá ali 22 graus de inclinação, até verão, que ele é totalmente reto, ou inverno, que ele é muito mais deitado, que os dias são mais curtos, você consegue analisar nessas três situações, de manhã até de tarde, como é que o sol vai se comportar no ambiente. E é muito interessante porque você consegue colocar uma câmera em qualquer parte do ambiente e você começa a criar vídeos e mostrar para o cliente. Olha o sol durante esse dia, olha o sol durante essa parte do dia, como é que você vai usar esse ambiente. E você começa a realmente criar uma construção que atende à necessidade dele, não uma construção que às vezes fica linda em termos de composição ou decoração, interiores, mas que
O cliente não consegue ficar dentro porque virou uma estufa, porque ele tem que ficar correndo contra o sol, porque ele tem que colocar cortina e gastar horrores com ar-condicionado e não conseguir nem poder aproveitar a visão do terreno dele, da piscina dele, das crianças brincando nesse terreno, por exemplo, né? Então, em cima dessa concepção veio esse resultado, né? Subsolo, térreo e segundo pavimento. E aqui vem a parte de compatibilização. Então, jogamos a arquitetura no programa, jogamos a estrutura no programa, jogamos a hidráulica, a elétrica e todas as outras disciplinas, e agora nós vamos analisar. Só que como nós vamos analisar? Nós vamos analisar olhando a olho nu? Não. Nós vamos usar uma ferramenta, que é o Clash Detection, e essa ferramenta vai começar a apontar o que é verde é hidráulico, o que é vermelho é estrutura. Então, por exemplo, nesses casos, a gente já começa a verificar que entre a hidráulica e a estrutura, você está no mesmo espaço, você coloca uma descida d'água dentro de uma estrutura. Ou que você tem, por exemplo, canos passando em cima de uma esquadria, não é? Então, coisas que antigamente você veria só durante a obra, hoje você está simulando no computador, está prevendo o problema e criando soluções, não é? Então, aqui mais alguns problemas, tanto de nível como de aberturas, né? Então, aí você compatibiliza o hidráulico com a arquitetura, e aí dentro da arquitetura você coloca, né, esquadrias, por exemplo, quero que verifique estrutura esquadrias, hidráulico esquadrias, hidráulico estrutura, e assim vai indo. Aqui é um vídeo. Como é que faz esse vídeo funcionar? Não sei. Aqui, está funcionando. Então, que é um vídeo onde ele te cria uma lista e ele já te mostra essa lista com zoom de todos os problemas, e vai do seu bom senso a tomar suas decisões. Então, a gente colocou desde compressores de ar, até gás, até sala técnica para todos os equipamentos de sauna, equipamento de automação, equipamento de aspiração de pó central. E aqui é um exemplo do relatório que se cria. Depois de se compatibilizar tudo, você começa a ativar aquele que você quer que se altere, que se ajuste, e você cria um relatório automático, e aí você manda para a sua equipe, para cada um ir ajustando o projeto conforme as suas solicitações. Basicamente era isso. Muito obrigado. E, beleza? É isso? Oi, Jordano. Oi, acabou. Então, a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade aqui com a gente. Foi muito rico, principalmente você falar um pouco do seu escritório, da forma que você iniciou, como você montou toda essa produção toda, né? E você usou muito profissional da engenharia de produção. A gente achou muito bacana isso, muito bacana mesmo. Obrigado. A gente evoluir se não tiver todos esses outros profissionais, porque realmente nós sozinhos não tem como, só arquiteto, só engenheiro. E foi muito bacana isso. E você não vai contar para a gente um pouco de uma planilha que você está desenvolvendo aí de gestão de processos? Mostra só um pouquinho, só. É bem legal para quem está no mercado daqui a pouco sendo lançado aí. Para quem está em casa, gente, eu dei uma olhadinha. Então, assim, ele consegue organizar todos os processos do escritório aí com toda a equipe dele, se tem terceirizado, tudo lá dentro. Aí os tudo prazos. Num lugar só. Deixa eu abrir ela aqui, então. Só dá um spoilerzinho, só para dar um gostinho para a galera aí. Spoilerzinho. Basicamente, como eu falei para vocês, deixa eu salvar ela, peraí. Ô, Jordano, depois a gente pode fazer um Smart Talk, viu? Para falar mais disso. Pode contar comigo, gente, o que vocês precisarem. Opa, maravilha. Aproveitando enquanto você está abrindo aí, Jordano, agradecer novamente a sua disponibilidade aí. Eu não sou arquiteto, mas eu fico alucinado nesses desenhos, nesses projetos que vocês fazem. Eu acho muito massa. Eu acho que aqui está aparecendo a planilha aí para vocês? Sim. Ela está sendo construída ainda, né? Mas antes de falar da planilha, eu acho que
eu quero fazer não sei o nome certo para isso, mas eu queria comentar algo que eu estudo muito ultimamente, os arquitetos modernos que se formaram na década de 20 até a década de 30, 40 ali, que produziram bastante na década de 50, 70. E eu percebo que se perdeu muito dos dois lados, tanto da arquitetura como da engenharia, porque tanto esse pessoal que se formou como quem foi ensinado por eles se formavam arquitetos e engenheiros. Então, eles tinham uma visão da obra como um todo. Hoje em dia, a faculdade de arquitetura não ensina arquitetura como técnica, ensina arquitetura como muitas outras coisas, principalmente funcionalidade, história, da arte, áreas humanas, mas a parte técnica do negócio, como aquilo funciona, se perde muito, não é muito ensinado, e aí se cria-se arquitetos com egos totalmente inflados, achando que são artistas e que não são compreendidos pelo mundo, né? E a mesma coisa acontece com a engenharia, que não entende que, às vezes, decisões arquitetônicas são para outras prioridades que não só custo, porque daí eles acabam estudando na faculdade deles, o foco é custo pelo custo. Só que tem coisas que o custo da qualidade de vida não se paga, outros custos financeiros, né? Então, acaba criando, às vezes, uma falta de às vezes, até compreensão e caminharem junto para um bem maior, que é uma construção, que é algo que fica muito tempo, né? Eu sou apaixonado pela profissão e eu percebo isso, que cria-se essas rixas ou cria esses problemas e não entende que está todo mundo trabalhando na mesma coisa, só são disciplinas, especialidades diferentes. É o que eu falo lá no escritório, eu sou mais um generalista do que qualquer coisa, né? Então, quase um pato, sabe? Que nada, anda e voa e faz tudo mais ou menos, sou eu, né? Então, Isso tem um nome. Isso tem um nome, chama empreendedor. Para arquitetos e engenheiros que estão assistindo essa palestra, que assistiram até o fim, que eu agradeço, né, por estar, né, até o fim aqui com a gente, eu peço assim que arquiteto, se tá problemático estruturalmente ou qualquer outra coisa, a culpa é sua, porque não pensou nisso desde o começo, né? Engenheiro, se às vezes precisa ter uma espacialidade maior, ou às vezes um vão maior para ter uma maior integração entre interior e exterior, entenda que isso daí é para qualidade de vida, não é? Então, assim, vamos estudar um pouquinho mais das outras áreas e não ficar só nos especializando e colocando aquele negócio e só olhando para aquilo que nos convém, sabe? A partir do momento que o arquiteto estudar mais engenharia, que o engenheiro estudar mais de arquitetura, as obras vão ser outras, sabe? Você vê que tinha Joaquim Cardoso com Oscar Niemeyer, você vê hoje o Ibsen, né, com Ângelo Butti, que entende como é que é a poesia do concreto armado, a poesia da estrutura, né? Você vê o Artigas fazendo as estruturas cantarem, né? Você vê aquele São Paulo lá, a garagem de barcos, que você olha aquilo, é uma engenharia pura, fenomenal, mas foi um arquiteto que fez porque ele entendia um pouco de engenharia, sabe? Então, eu queria apenas finalizar, eu acho que o meu discurso, Jordão, um pouquinho com isso. São umas obras que deixam marcas na história, né? Sim, sim. E que, infelizmente, estão muito depredadas, né? Você vê essa garagem de barcos, por exemplo, tá, a Deus dará. Você tem toda uma cobertura para poder aparar as atividades humanas que não é utilizada para nada, que não tem poder público, não se interessa, porque é mais interessante fazer algo novo, né, vamos se dizer assim, para poder botar o nome dele. Então, eu acho muito importante, eu estou muito feliz que 2 arquitetos viraram vereadores aqui do Legislativo, aqui da nossa cidade, porque a gente precisa ter essa visão, sabe? Essa visão que muitas pessoas não conseguem ter, né? E um grande exemplo disso é quando o Lerner virou prefeito e depois virou governador, né? Colocou Curitiba no mapa mundial, não é? Então, muito planejado a cidade, muito planejado. A gente precisa ter mais arquitetos e engenheiros na política, a gente precisa. Na verdade, tem que ter uma participação mais de toda a sociedade na política, não deixar a política só para os políticos, né? Exatamente. Perfeito, enfim, eu vou dar aqui um pouquinho do spoiler. Eu tinha várias planilhas desconexas, tentei de várias maneiras uni-las com... até tentei mexer alguma coisa com Power BI, até tentamos mexer alguma coisa com Axis,
até tentamos fazer um banco de dados com MySQL. Ixi, a gente tentou fazer de tudo aqui. Aí eu falei assim, eu vou trabalhar no meu feijão com arroz bem feito aqui, não é? E vou atender e vou vender para os outros, porque tudo aquilo que eu fiquei anos e anos estudando e tal, eu acho que agora é a hora de eu sintetizar isso, testar aqui dentro do escritório e poder passar para as pessoas, não é? Então, com a venda dela, eu quero que financie muitas outras ideias que eu tenho para poder melhorar a construção civil, sabe? Em termos de planejamento. Então, vem essa planilha de gestão, aonde eu tenho aqui vários módulos dela. Então, tem módulo desde o início, onde você tem a estrutura da planilha, que eu estou ainda atualizando, mas tem dados, então você consegue colocar os seus clientes em andamento, começa a colocar coordenador de equipe, responsável de equipe, setores, cargos, tudo, né? Você coloca ali, e aí você começa a trabalhar com um book de gestão, onde você tem dados da empresa, história da empresa, do fundador, uma identidade organizacional, que você coloca cultura, missão, visão, propósito, valores, uma estrutura da empresa, que você consegue departamentar ela, consegue dividir em cargos, fazer planejamentos empresariais, serviços entregues. Em cima disso, tudo você vai trabalhando no seu book, desde BPM, matriz RACE, e umas outras coisas, aí para você ter a base para fazer um planejamento, não é? Porque como é que eu quero chegar em algum lugar se eu não planejo? Como é que eu vou chegar nesse lugar? Eu vou lá para Florianópolis. Eu tenho mapa, não sei que rua que vai. Onde você está? Estou indo para Florianópolis. Mas e aí? Para onde que é? Não sei. Não me planejei, sabe? Então, isso daqui é para planejar o seu escritório, para você parar um pouco de pensar tecnicamente na sua profissão e pensar empresarialmente, seria isso que fala, da sua profissão. Pensar como um empresário, pensar como um negócio, não é? Então, você começa a ter o diagnóstico da empresa, você consegue ter a análise de concorrência, você consegue ter uma matriz SWOT para poder analisar a sua concorrência e ver qual que é as suas forças, fazer planos de ações para ela, né? E aqui estão os planos de ações que você pode fazer para você poder melhorar. Em cima do plano de ações, você tem calendário de entrega, e assim vai indo, análise, tudo. Aí você entra no seu brand, né? Você tem que entender qual que é o seu propósito. Em cima do seu propósito, você tem que construir a sua marca, construir a sua identidade visual. Você tem que saber mostrar para as pessoas o que você acredita, para quem realmente acredita nas mesmas coisas que você, poder te procurar. A partir daí, você não vai mais falar de preço, você vai falar de valores. São pessoas em busca dos mesmos valores, né? E o brand vem para isso. Então, o brand, ele é mais como se fosse uma identidade de marca interna, né? E uma imagem de marca também interna, para daí você vir no outro módulo, que é o marketing. Em cima do marketing, você vai ter a estratégia, você vai ter um plano de marketing, você vai ter que ter uma estratégia de conteúdo, de postagem, calendário de postagem, tudo isso daqui. Então, depois do marketing, você captou, correto? Eu venho estruturando tudo, captei a pessoa caiu no meu colo. Agora eu tenho que fechar o negócio. Então, vem na área de comercial e venda. Na área de comercial e venda, coloca as propostas que estão em andamento. E aí começa a criar dados. Por que fechou? Por que não fechou? Entendeu? Se muitas pessoas não estão fechando, provavelmente por causa de tal coisa, está sendo algum erro seu. Então, quando você começa a ter esse controle, você começa a ter dados, e com dados você começa a ter decisões, boas tomadas de decisões mais inteligentes. Então, aí você vai fazendo. Como é que é o meu roteiro de venda? Eu vou vender meu serviço, eu tenho que ter um roteiro disso, né? Quais são as objeções que meus clientes sempre me falam? Como é que eu vou mostrar para eles que as objeções deles, às vezes, não fazem sentido, não é? Quais são meus entregáveis, né? Então, em cima disso, eu vou usando um monte de técnicas, sabe? Os entregáveis, a gente usa a técnica da gangorra. Você mostra um produto que você entrega, mostra o benefício de contratar e você mostra o problema de não contratar. Então, a pessoa vê os dois extremos, o que dá certo e o que dá errado, aí ela começa a dar valor naquele serviço. Então, tudo isso é algo que eu venho há mais ou menos uns 5 anos estudando profundamente. Eu parei de estudar arquitetura durante 5 anos e fui estudar gestão, não é? E aí eu vim trazendo todos esses módulos de gestão
aqui para dentro do escritório. Não é? Então, beleza, eu fechei o negócio e tal, agora eu preciso do meu recurso humano para entregar isso daí. Não é? Eu tenho meu recurso humano, beleza, em cima do meu recurso humano, aí eu tenho um monte de coisa aqui. Não é? Quem faz rescisão, folha ponto individual, folha de ponto por mês, relatório de quilometragem, a pessoa saiu do escritório, você tem que pagar isso para ela, né? Então, agendas, uma série de outras coisas. Após isso, aí a gente vai para o administrativo, que eu também estou criando administrativo. Estou procurando planilhas antigas, planilhas soltas, e juntando tudo no administrativo. Aí, depois dele, esse administrativo financeiro, eu tenho um financeiro muito grande e pesado. Eu vou testar, ver se ele cabe dentro dessa planilha, ou se eu crio um link para poder abrir uma planilha externa. Então, dentro disso, você tem um financeiro, para saber o seguinte, eu tenho custo fixo, eu tenho custo variável, não é? Eu preciso ter um DRE, que é o demonstrativo de resultado, de exercício, ou seja, eu consigo ver aonde eu estou mais gastando dinheiro dentro do escritório, onde eu estou gastando menos dinheiro, qual que é a minha taxa de lucro, qual é a minha conversão de lucro. Lá no comercial, a gente tem uma proposta que a gente calcula, não só a hora trabalho que a gente tem que planejar. A gente pode cobrar por metro quadrado, mas a gente tem que planejar por hora trabalho, porque o nosso custo é o nosso tempo, não é? Então, cada um tem uma hora de trabalho. Quanto custa a sua hora de trabalho? Quanto custa a hora de trabalho do fulano, do ciclano? Beleza, deu essa hora de trabalho, agora eu vou pegar meu custo fixo. Beleza, deu meu custo fixo, agora eu vou pegar o quê? Minha margem de segurança. Ah, eu vou ter deslocamento? Meu deslocamento. Ah, mas eu preciso gastar com marketing, né? Eu tenho um dinheiro para gastar com marketing. Eu tenho dinheiro para gastar com o quê? Eu tenho dinheiro para gastar com reinvestimento, eu preciso sempre comprar equipamentos, e esses equipamentos vão diminuindo, aí depois chega uma hora que não está pegando direito, você não está rendendo porque o seu equipamento não rende, e você não tem dinheiro para repor ele. Então, você precisa ter esse caixa para poder repor o seu equipamento. Ah, mas depois de tudo isso, você tem o quê? A comissão. É uma coisa que eu estou fazendo agora. Eu tinha um Prolabore até ano passado, era um valor fixo. Hoje eu tenho um Prolabore mais uma comissão. Por quê? Se alguém do escritório trouxer algo, a comissão vai para ele, não é para mim. Se alguém vier para o escritório por mim, eu vou ganhar essa comissão. Então, a maneira mais justa de eu tenho o cliente, eu ganho porque eu tenho o cliente. Uma fatia desse valor. Depois de tudo isso, eu somo tudo isso, a minha margem de lucro, e eu ainda tenho que colocar minha nota fiscal em cima disso. Não é? Então, para eu ter todos esses dados, para eu saber quantos que está valendo a minha proposta planejada, eu preciso ter o meu financeiro bem redondo. E é nele que eu vou extrair dados para entender como que eu vou preencher os dados da minha proposta. Aí eu tenho um planejamento, aí eu vou ter que acompanhar esse planejamento. Aí vem a gestão de projeto. Ou seja, eu tenho que saber que eu planejei tantas horas, que se eu demorar o dobro do tempo, ou se eu colocar no lugar de um estagiário, um arquiteto, ou eu, arquiteto diretor, para fazer, vai custar muito mais. Não é? Pode ser mais rápido, só que custa muito mais, porque a nossa hora equivale a 10 horas dele. Então, se ele faz em 5 horas, é mais rentável do que nós fazemos em 10. E se ele tem capacidade para fazer em 5 horas, a gente tem que botar ele para fazer para ele aprender. Porque daqui uns dias ele vai se formar e ele pode ser parte do escritório e aí ele vai dar um outro passo no degrau, sabe? Então, aí vem esse cronograma. Então, dentro do cronograma, a gente tem cliente, descrição, status, planejamento, etapa, coordenação, responsável, e um kanbanzinho disso, né? Eu até usava outras técnicas, Eisenhower, Gut, só que em todos esses anos, o que eu venho fazendo é simplificando, porque eu percebi que quando você incha a gestão, você gera um custo a mais, porque você tem que ter pessoas alimentando. E pessoas alimentando não são pessoas trabalhando. E quem trabalha com projeto sabe que a nossa margem é baixíssima, a gente não pode brincar, porque a gente leva prejuízo mesmo. Quantos escritórios você já viu fechar por aí que são excelentes, não é? Então, aí vem nisso. Então, esse cronograma, a gente tem o calendário de entrega, né? Então, o calendário de entrega vai colocando todas essas datas aqui automático. Aí a gente automaticamente tem um Kanban, o que é urgente, o que é em andamento, o que é em aberto, né? Em cima do Kanban, nós conseguimos é feio, hein? Nós conseguimos saber quem que são os coordenadores de projeto. Então, dos coordenadores de projeto, a gente sabe quais são os responsáveis. Espera aí, tal pessoa é responsável por isso, por isso. O que é urgente? O que não é urgente? Aí a gente consegue ter gráficos.
Em cima desses gráficos, você fala, peraí, ó, dentro desses coordenadores de projeto, esse coordenador aqui tem pouco projeto, esse tem muito. Então, vamos aliviar esse e vamos jogar mais para esse outro. Quais são as etapas que a gente tem mais agora para fazer? Estudo preliminar. Peraí, no estudo preliminar a gente precisa de pessoas mais técnicas em quê? Em maquete eletrônica, em apresentação, em diagramas. Mas quando chegar mais na parte de projeto legislativo, né, legal, né, de licenciamento, aliás, projeto legal, a gente tem que ter pessoas que têm mais prática nessa área burocrática. Então, em cima desses gráficos, você consegue também ter análise de decisão, inclusive a quantidade da pizza por pessoas que está trabalhando, né? Beleza, nós fizemos isso, só que e a qualidade dessas pessoas? Não é? É só a pessoa chegar lá, sentar o rabo e produzir? Não. Você tem que ter uma qualidade. Você não vai querer chegar numa pizzaria e hoje ela está mais salgada, amanhã ela está sem sal, depois de amanhã ela está passada. Não, você tem que ter um padrão. Aí vem o quê? A gestão da informação e processo. Você tem a gestão da qualidade e a gestão da informação e processo. Então, a gente vai começar a todas as informações do projeto, que é o que nós temos aqui hoje no escritório. Vou abrir um pouquinho sobre pastas nossas, né? Desenvolvimento, treinamento, POP, checklist, né? Tudo isso daqui que você tem é o que vai ser a gestão de qualidade e gestão da informação. E gestão de processo. Espera aí, eu vou fazer uma criação sem saber se tem um poste, se tem uma árvore, se a árvore pode demolir, quais que são os recursos obrigatórios. Não, eu preciso ter isso daí informado. Então, isso é um processo. Aí vem o procedimento operacional padrão, não é? Então, depois de tudo isso, aí vai vindo a parte técnica, e aí eu criei alguns utilitários, que é, por exemplo, essa também está nela aqui, né? Biblioteca de livro. Então, comprou um livro, joga aqui dentro. Emprestou, está aqui. Não entregou, você briga com a pessoa. As coisas que estão comprando, você vê que a gente compra muito livro no escritório, né? Inclusive, esse já chegou, tem que atualizar. E aí, comparador de produto. Então, eu criei um sistema que você vai avaliando o produto em cima de descrições e aqui ele pontua. Qual que é o melhor produto que você compra? Igual, eu fui estudar brand. Preciso comprar livro. Você vai ler inúmeros artigos indicando inúmeros livros. Você vai descrevendo eles e vai pontuando eles aqui. Aí eu escolho 3 livros para comprar de brand, aí eu venho e decido, eu vou comprar um computador. Esse tem um HD melhor que o outro tem uma memória melhor que o outro. Então, é um comparador. Aí tem a parte de pesquisa e registro, que é algo que eu tinha em uma outra pasta, eu joguei aqui dentro. Então, eu tenho uma pesquisa em book de gestão. Tudo aquilo que você vai pesquisando, você registra, né? Então, aqui, ó, tudo que eu pesquisei de gestão, está aqui colocado. Tudo relacionado a planejamento estratégico, está aqui. É lógico, gente, estou mostrando tudo em andamento, tá? Então, não vai ficar desorganizado assim. Tudo relacionado a brand, a marketing, tudo que é relacionado a comercial e venda, recursos humanos, administrativo, gestão de projetos, gestão de formação, qualidade, técnico, né? Livros diversos, sei lá, eu vou lendo os livros, eu vou resumindo, vamos colocar os livros aqui. Por quê? Você consegue aqui sintetizar todos os seus conhecimentos, já que uma das nossas culturas é desenvolvimento constante, você consegue sintetizar e sempre pesquisando alguém do seu escritório que vai se especializar em algum módulo desse para poder, ele já vai pegar a sua síntese de tudo aquilo que você já pensou, que você já leu, né? E aí ele vai seguindo toda aquela orientação. Então, essa é uma planilha nossa, em andamento, ela está nos 50% mais ou menos, não é? E aí, depois dela pronta, vamos colocar ela para todo mundo ter acesso. Eu já quero saber qual é o valor já. Vai precisar de Caraca, cara. top, porque na verdade você conseguiu padronizar tudo, né? Você tá louco, cara. Você conseguiu padronizar tudo. Sim, a gente padroniza desde, por exemplo, aqui eu deixo solto, por exemplo, nomenclatura de arquivos, né? Eu criei um POP, criei um... Então, é um arquivo de padronização. Então, tudo isso daqui eu fui ler normativa BNT, eu fui ler como é que era o nome? Esqueci agora, da Asbeia, que eles criaram toda uma nomenclatura de arquivo em AutoCAD. Uhum.
Caraca, cara, você é uma enciclopédia ambulante. E travou de novo. Você tá louco, mano. E aí cola para o cliente. Né? A pessoa também tem um POP, vou falar aqui o POP de prefeitura nossa, né? Então, você coloca o objetivo, aplicação, utilidade, quem que é o responsável por isso, coordenador. Quais são as atividades críticas, coisas que geralmente as pessoas sempre erram, né? Quais são as dicas, coisas que facilitam o projeto. Quais são os predecessores? Eu não posso abrir uma pasta digital antes de ter o checklist pronto, né? Pegar meu checklist, imprimir e colocar o nome do cliente, não é? Então, tem, o que que vem? Abrir pasta digital, levantamento em loco, dados, tal. Aqui vem tudo. Você quer ir na prefeitura, você clica aqui, vai no site da prefeitura, né? Ah, como é que preenche? Preenche assim. Como é que faz a situação? Porque ninguém esquece de norte, sabe? Então, tá aqui o norte, meu amigo. Você não leu, aí o bicho pega. Agora, se não tá aqui, como é que eu vou te cobrar? Entendeu? Então, O erro é Fernando, meu, porque... nesse sentido, você já não perde tempo mais treinando, porque a pessoa acha tudo aí, então, né? Seus Ah, ah, continuam errando também, né? Mas, assim, erram muito menos do que antigamente, É uma gestão sabe? do conhecimento muito mais fácil, né? Sim, sim. A ideia é, se você tem processos, se você tem padrões, você tem qualidade. As pessoas se baseiam naquilo para ela poder se formar. A pessoa não chega no escritório e aquilo que eu falo, senta o rabo e vamos trabalhar. Não. Você vai ficar aí 2 semanas, um mês estudando. Depois você vai trabalhar, porque senão você já vai começar a trabalhar errado, vai estar retrabalho é prejuízo, não é? Vai bater cabeça na parede, vai se perder, vai Sim, fazer retrabalho toda hora. e é importante a pessoa saber qual que é a fase do projeto. Para isso, eu li a BNT que está uma confusão, né? Tinha a antiga, que tinha fases de projeto, aí a antiga fala que ela já não é válida por conta da nova. Aí a nova fala que ainda não é válida porque está em desenvolvimento. E aonde você se respalda, Criou um aonde, vácuo. cadê? Criou Exatamente, né? Mas aí, em cima disso, eu criei todos os processos. Então, a pessoa está no escritório, ela sabe qual que é a etapa que ela está. Ela vai vir aqui, vai ler a etapa, vai ver o código da etapa, sabe? Vai ler a fase da etapa, e assim ela vai indo trabalhando. Então, não, eu quero que quem trabalha no escritório entenda o que ela está fazendo. Cara, você Entendeu? fez Eu tudo não isso quero que uma sozinho. pessoa... Basicamente, né? Basicamente. Tá louco, cara. Eu Você não tive trabalhou, você só ajuda. ficou fazendo isso. Não é Sim, possível. o ano passado, por exemplo, um arquiteto de escritório foi em Jordano. Esse ano eu praticamente não vi você pegar em projeto, porque eu fiquei o ano passado inteiro estruturando. Sim, imagino, porque demanda muito tempo isso aí. Por exemplo, hoje, esse ano, a partir desse ano, os nossos arquitetos do escritório e engenheiros começaram a entender. Eu vou colocar essa foto porque é importantíssimo isso. O escritório não sou eu, é o meu nome, mas eu sou um dos que trabalha nele, um dos que acredita na mesma filosofia. Então, é bom deixar essa foto aqui porque todos têm o seu valor ali, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Né? Hoje o pessoal está começando a entender, está começando a alimentar muito mais. O ano passado já iniciaram, esse mais ainda. Tem pessoa que hoje já faz todo. Vou fazer todos os atalhos do que a gente criou para a gente do SketchUp, por exemplo. Ele mesmo criou, ele mesmo teve a iniciativa. Aí a outra que está fazendo a gestão de projeto. Estou 1% melhor que ontem, estou no caminho. Né? Mas às vezes você olha, eu queria estar lá, mas nossa, é coisa para fazer, meu Deus do céu. E assim vai indo, né? Tem que Então começar. mais ou menos assim. E aí a gente tem muita ideia e vai começando uma coisa ou outra, e aí quando você vê que tem 10 mil coisas, não terminou nenhuma, aí tá os prazos dos clientes lá, e você tá varando noite. Mas é uma paixão, né? É uma paixão e é uma coisa que eu acredito, né? E eu já falei para eles, eu quero daqui uns anos estar na praia perguntando se caiu o dinheiro na minha conta, entendeu? Então, né, é mais ou menos assim.
né? Perfeito. Mas, igual, quando eu tive muita ajuda de muita gente de engenharia de produção, não é? Porque eles realmente eles me ajudaram muito. Eu falar assim, ó, vamos estudar isso, pega isso que eu tenho desse jeito e organiza nesse processo, sabe? Senta do lado dessa pessoa e conversa com ela para fazer esse processo. Peraí, tá bom, eu dou uma ajustada. Peraí, tá uma bosta, jogo fora, faz de novo. E assim vai indo, né? Sim, mas você estruturou Jordano, só muito essa bem. dica aí valeu a noite, hein? Valeu, valeu. Caramba. A gente, eu acho que vai ter que. Essa parte da planilha aí, Aline, a gente vai ter que picotar Aqui, muito, porque senão vai ter que entregar. vocês ficaram contentes. O pessoal vai começar a pedir a planilha para a gente. Quanto que é a planilha? Quanto que é a planilha? Já é uma pré-venda praticamente. Então, Quando você terminar a planilha, lançar o curso, porque você vai ter que fazer um curso dessa planilha. dá até para a gente montar Fala com um a gente curso, para né? lançar ela. Você vai ter que você vai ter que montar um curso para usar essa planilha. Você pode ter certeza. Pode deixar. Jordano, vai O ter que ser. tutorial dela, no mínimo, né? Aham. Jordano, é isso aí. Muito obrigado, cara. Você foi incrível. Prazerzão te conhecer. Não te conhecia, mas te admiro demais só por tudo que você me mostrou aqui. Jordano, muito obrigada. Uma satisfação imensa. Gente, obrigado pela oportunidade. Tá travando aqui para mim. E aí, Aline? Também. Está falhando, travou. Fala Isso. a mensagem final. Travou. Voltou? Isso, seu áudio voltou para mim aqui. A imagem está travada, mas. Isso, aí. Agora Tinha travado aqui ali. Pronto, vou colocar você aqui. Acho que você estava dando sua mensagem. Vou dar aqui o webcam para fazer de conta que eu estou olhando. Jordano, dá sua mensagem final para a gente, então. Não, eu queria primeiramente, assim, agradecer mesmo. Você sabe que eu adoro conversar sobre esses assuntos, adoro palestra, adoro qualquer coisa do tipo. Eu saí da faculdade, mas a faculdade não saiu de mim, né? Um dia ainda espero voltar, sabe? E o que vocês puderem contar, eu sempre estou à disposição, porque eu faço com muito prazer mesmo. E tem que falar alguma frase, alguma coisinha assim, tipo, finalizando ou não? Não. A gente que agradece muito mesmo. Então, obrigado novamente, viu, gente? A gente fica muito feliz em poder contar com você, né, nesse ambiente de inovação e desenvolvimento que a Smart está tentando construir também, junto com esse excelente parceiro, e a gente já conta você como um parceiro desse desenvolvimento. Obrigado, gente, e parabéns para vocês. Obrigado, Fernando. Gente, a gente vai ficando por aqui. Assistam as próximas palestras. Abraço. Abraço. Abraço, tchau, tchau.